E depois dessa prece, banhada com uma chuva de espiritualidade, realmente nos compete o trabalho. A casa do Pai é o universo. Uma frase pequena, porém bastante impactante, cujas suas variações e alcances são indescritíveis. Situada ali no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, do subitem 2. E aqui nós podemos também trazer a nossa humilde análise, independentemente da diversidade dos mundos. Deus está em tudo. Deus é. E como que eu faço para começar a usufruir dos benefícios dessa mansão celeste? Ou desse lugar abençoado que emana leite e mel? A doutrina nos esclarece que nada nos é dado por privilégio. Sendo assim, esses estados estão realmente ligados ao trabalho do Espírito, na sua renovação íntima, obviamente que para melhor. Kardec mesmo já nos esclareceu que se reconhece um bom espírita através dos seus esforços em domar as suas más inclinações e a busca constante por renovação. E aqui nós temos um casamento realmente perfeito entre teoria e prática. A teoria, ela nos fornece um mapa moral e intelectual. Já a prática é a aplicabilidade de tudo isso que nós absorvemos aqui, extra os muros do centro. O que na maioria das vezes não é tão simples. A nossa vasta literatura espírita sempre nos recheia a alma, sempre nos remete a uma marcha para que podamos estar o mais breve possível com o Pai. Há outras sugestões de condutas que são maravilhosas, cada uma mais bonita do que a outra. Poderíamos até citar aqui o livro dos Salmos, por exemplo. Ali está realmente um resumo de todo o Antigo Testamento, como talvez a mais bela de todas, como as bem-aventuranças do Cristo, na qual também podemos chamar de um resumo do Novo Testamento. Mas entre essas duas, há pontos que realmente carecem da nossa observação. Uma delas é interessante, o próprio Cristo, no percorrer do seu ministério, ele utilizou de inúmeras ações e frases citadas ali no livro dos Salmos. E outro ponto interessante é que tanto o livro dos Salmos como as bem-aventuranças do Cristo, elas começam sempre com as mesmas palavras. Bem-aventurado. Que do hebraico quer dizer ashrei, traduzido para nós, feliz o homem. E aqui nós vimos com exatidão o cumprimento da promessa com quem realmente percorre, caminha por tais sugestões de conduta. Então poderíamos chamar até de código. Mas código de conduta nos remete a uma espécie de obrigatoriedade. E Deus não quer que façamos nada de forma obrigada. Ele quer que de fato sejamos bons em essência. Essa é uma das nossos objetivos espirituais aqui. E dentre essas sugestões de conduta, realmente há uma que merece destaque. E nós a proferimos constantemente como uma prece. E não há nada de errado nisso. Porque Deus sonda realmente o coração do homem. Mas essa sugestão de conduta, esse compêndio abençoado, toda vez que nós proferimos e ao mesmo tempo aplicamos ele na nossa vida prática, nós já sentimos de imediato a nossa elevação moral e espiritual, bem como a companhia agradável dos nossos irmãos do plano maior. E aqui eu estou me referindo ao Salmo 91, bem como a sua aplicabilidade. Eu diria que esse somatório entre proferir e a aplicabilidade do Salmo 91, nós teríamos um resultado fantástico denominado vivência espírita. Vamos percorrer com ele algumas palavras. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Isso é simplesmente fantástico. Obviamente que existem inúmeras versões desse compêndio abençoado, mas vamos focar nessa, talvez uma das mais primitivas. Quem habita na morada do Altíssimo. Aqui nós precisamos dar um enfoque no verbo dessa frase. Habitar, viver, estar sempre junto, conviver, dividir pensamentos, sermos de fato íntimos, morar, fazer residência fixa. Poxa, Flávio, então nós vamos ter que morar no centro espírita? Não, obviamente que não. Isso aqui vai muito mais além do que as paredes físicas do centro. Isso aqui vai muito mais além do que os nossos 45, 50 minutos de doutrinário. Muito mais além do que os nossos estudos ou trabalhos realizados aqui na casa. Então eles não são importantes, não. De forma alguma, não é isso que eu estou dizendo. Eles são extremamente importantes no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. Porque é através desses trabalhos que de fato nós vamos recheando a bagagem da alma, até de fato conseguirmos nos desprender do material e sermos realmente bons. Ou seja, sermos lá fora o que somos aqui dentro.
Ou seja, caminhar realmente pelos ideais da doutrina espírita. Amor, justiça e caridade, tão preconizados pela nossa abençoada doutrina. Ou seja, viver para Deus, viver com Deus, há uma diferença muito grande. Na maioria das nossas conversas amigáveis, costumamos a falar com os nossos amigos, os nossos colegas, olha que visita boa. Realmente, nós costumamos a dizer, sem problema, nós costumamos a dizer constantemente, parece que eu só vivo dentro de casa, não é assim? Eu moro no trabalho, vou até levar um colchão para o meu trabalho, que eu vivo mais nele do que na minha casa. Geralmente costumamos a falar isso, mas é um fato interessante, nós vivemos pouco na presença de Deus. Hoje, a maioria dos nossos endereços realmente se afuniram ali no drama do homem moderno. A louca jornada, a busca desesperada em bater as nossas metas. Deixa aí, gente, isso é bênção. Em bater as nossas metas no que diz respeito ao materialismo, está realmente nos afastando um pouco do Pai. Nós podemos aqui até recorrer às páginas 21, intitulada Desassossego, do livro Desatando os Nós da Alma, do nosso irmão Fábio Papari, que nos traz uma assertiva fantástica. Que toda vez que nós batemos a meta, ela vira simplesmente um simples resultado. E nesse misto nós vamos buscando outras. Vamos tentando fazer mais e mais na nossa seara material. E nisso nós vamos, de fato, relegando a um segundo plano a nossa intimidade com Deus. Sendo que somente através dessa intimidade com Deus que nós vamos realmente manter a nossa vida de maneira estável. Eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que nós preparamos um trabalho, viemos aqui, como ele se encaixa perfeitamente em nós. É impressionante. E peço até perdão por quebrar o protocolo, mas eu passei e ainda passo grande parte da minha vida, gente, de maneira estável. Se as minhas circunstâncias são boas, elas estão altas. Se as minhas circunstâncias não são boas, elas são baixas. Se elas são boas, eu estou de bom humor. Se elas não são boas, eu estou de mau humor. Se eu estou de bom humor, é muito fácil conviver comigo. Se eu estou de mau humor, não é nada fácil conviver comigo. Hoje nós damos mais vozes às nossas paixões e emoções do que aquelas pequenas coisas que realmente fazem toda a diferença de quando nós estamos vivendo na presença de Deus. E olha que coisa interessante, se nós adiantarmos um pouco e irmos ali no Salmo 94, nós vamos ver o que está escrito lá, que nós realmente vamos passar por momentos difíceis, até de fato aprendermos a ser calmos e estáveis no momento da adversidade. É comum, às vezes, no dia de hoje, nós começarmos a suplicarmos para que Deus venha e resolva os nossos problemas. Nós costumamos a transferir a solução dos nossos problemas a outras pessoas. Isso é muito interessante. Recorremos até o centro, hora ou outra, não é assim? Eu vou me casar amanhã, fala com o médium, né? Será que eu vou me casar com a pessoa certa? Se é você que vai se casar, não sabe? Coitado do pobre do médium. Esse não é o objetivo da doutrina, mas é interessante. Todos nós aqui sabemos o nosso nível de resiliência. Todos nós aqui sabemos qual é o nosso nível de lidar com as adversidades. E Simonetti nos fala no livro Temas de Hoje e Problemas de Sempre, um livro fantástico. Nossa cabeceira de cama sempre pede ele. Ali na página, no capítulo 16, intitulado Positivo e Negativo. Estão me ouvindo aí? Segundo ele, estão me ouvindo aí no fundo? Desculpe. Segundo ele, ele nos dá uma descrição fantástica sobre felicidade e infelicidade. Ele explica que a felicidade e a infelicidade não são estados de ânimos condicionados a flutuações exteriores. Mas felicidade e infelicidade são estados íntimos pessoais, conforme o rumo a qual nós imprimamos a nossa vontade. As adversidades existem e são extremamente necessárias ao nosso atual estágio evolutivo. E aqui nós podemos escolher em viver absolutamente infelizes diante de algum problema ou diante de alguma tormenta, ou sermos menos felizes, mas superando, passando, estando juntamente com Deus, passando por cima das nossas dificuldades. Aqui está o verdadeiro milagre, quando de fato nós superamos as nossas adversidades. Mas para isso, precisamos realmente estar com o Pai, caminhando com o Evangelho, como você disse na prece. Dizendo a Deus, Pai, eu estou passando por esse problema, Deus sabe, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai me ajudar a passar. Olha o que diz o Salmo, e ao Eterno direi, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. O que de fato nós costumamos a dizer de Deus, gente? O que nós
temos dito de Deus. E aqui eu estou me referindo aos momentos bons. Quando está tudo dentro da normalidade, sob temperatura e pressão. Por que nós costumamos dizer? Porque é muito fácil dizer coisas boas quando tudo está bem. É muito fácil vivermos felizes quando tudo está bem. Mas e quando nós somos realmente visitados pelas desilusões? O que nós costumamos a dizer de Deus aqui? Quando a estrada se torna pedregosa, o clima se torna árido, geralmente nós não dizemos coisas muito boas. E André Luiz, através das mãos de Chico, no livro Agenda Cristã, no capítulo intitulado Não Estrague o Seu Dia, ele nos fala que as nossas reclamações, as nossas ponderações, não acarretam um só grama de simpatia nas pessoas sobre nós. É hora de começarmos a mudar os porquês e sermos mais gratos, realmente. Enxergar a oportunidade na dificuldade. Não é esse o objetivo da doutrina espírita? Nos fazer pessoas melhores? Esse é o objetivo, sermos de fato espírita, tanto quando estamos no topo, quanto no fundo do poço. Eis a necessidade de estar realmente confiante no Pai, de estar caminhando com Ele, porque somente caminhando com Ele, nós vamos nos livrar das armadilhas postas na nossa trilha pela vida. Olha o que diz o verso 3 do Salmo: e Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que te assola tenebrosamente. Constantemente, gente, nós estamos caindo em armadilhas. As iscas da vida real estão por todos os lados. Hoje, nós estamos vivendo numa era que o brilho do mundo realmente tem nos chamado a atenção, nos oferecendo uma vida de sucesso, de satisfações instantâneas. E nós parece que nos apaixonamos por isso. Interessante que Emmanuel também nos traz essa assertiva no livro Coragem, quando ele diz que nós moramos em espírito, onde de fato nós projetamos o nosso pensamento. E é interessante e comum que nós temos uma facilidade em ceder a essas armadilhas. Parece que nós gostamos um pouco da indisciplina. Lá em casa, às vezes, é difícil. A minha mãe já é de idade, meu pai é de idade, eu quero tomar uma cerveja, escutar um som mais alto, fazer uma festa de madrugada. Mas, graças a Deus, a gente chegou no meio termo. Ah, que bom. Vocês e seus pais se entenderam? Não, agora eu moro sozinho. Não é mais ou menos assim? É festa a noite inteira. Lá no meu serviço, as coisas estavam complicadas. Um pega uma coisinha agora, o outro também pega, leva para casa. Eu falei, o quê? Ah, você mudou de emprego. Não, eu entrei no esquema. É mais ou menos assim que funcionamos. Também sou filho de Deus. Costumamos a dizer isso. Ainda. Eu estou de regime, mas pego a minha cadeira e sento do lado de uma lasanha. Ou de um pudim. Estou tentando parar com a bebida, mas hoje à noite eu vou sair e vou sentar num bar com meus amigos. Amanhã eu pretendo fazer uma caminhada, mas hoje à noite, com todos os esforços, eu oro para que amanhã chova. Ou apareça algum intempério para que eu não vá fazer. E aqui nós nos remetemos, talvez, ao versículo mais emblemático do livro do Gênesis, ali dito nas Escrituras. O que era realmente proibido no livro do Gênesis? Comer o fruto. Não é isso? Não crescemos com essa máxima? Na desobediência de comer o fruto. Olha como a doutrina espírita esmiuça esse versículo para nós. Era proibido comer o fruto. Mas você podia ver o fruto? Podia, não podia? Você podia passar pelo fruto? Podia, não podia? Você podia pegar uma cadeira e sentar ali do lado do fruto? Podia, não podia? Você podia conversar sobre o fruto? Ou até mais, podia até sentir o cheiro do fruto? A partir do momento que você fica vendo, que você passa perto, que você senta perto, que se conversa sobre o assunto, a sua curiosidade ela é aguçada, que você chega até a sentir o cheiro daquilo ali, gente, o não vai deixando de ser uma opção. E o sim passa a ser uma simples consequência. E aqui vamos recorrer ao benfeitor de Antioquia, o evangelista Lucas, talvez um dos seus versículos mais bonitos e também bem mais pesado. Ele diz, e tomai cuidado de vós mesmos, de modo que o seu coração não se sobrecarregue com a embriaguez ou as ilusões deste mundo, para que esse dia chegue até você de maneira desapercebida. Quando nós já damos por conta, já caímos em uma determinada armadilha. Quando menos esperamos, já estamos nos alçapões da vida, já fomos fisgados. Quantos de nós mesmos, gente, já saímos para passear de braços dados com a ilusão para longos passeios, onde na maioria das vezes é totalmente difícil de voltar. Quantos de nós aqui já desceu a escadaria da desgraça? Me desculpa, é uma palavra muito feia. Mas a escadaria da desgraça não tem um último degrau, gente. As pessoas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, até de fato se manter totalmente atoladas no brejo da desilusão. Aquele ambiente úmido, talvez infecto. E aqui
com certeza as pestes começam a brotar. Assim diz o Salmo. E se nós formos passear pela Revista Espírita de 1868, Kardec e os Espíritos nos traz que as pestes não são simplesmente feridas que abram na pele. Ele nos diz que elas podem ser intensificadas devido à nossa baixa vibração ou moralidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós sabemos o tanto quanto o externo tem a capacidade de influenciar o nosso interno, de abalar o nosso íntimo. E nós mesmos costumamos abrir a porta da nossa alma com as chaves do ressentimento, de falta de perdão, de complexo de inferioridade, de desequilíbrio, de não pedir perdão. E neste momento que nós estamos com as portas das almas abertas, com a nossa sintonia baixa, nós sabemos quem se aproxima de nós. É por isso que temos que estar com o nosso íntimo vigiado. Assim diz o próprio Salmo. Se tivermos com o íntimo vigiado, os nossos irmãos do plano se encarregam da nossa proteção. E ele te cobrirá com as suas asas, e sobre elas encontrará abrigo seguro. Aqui nós vemos a bondade de Deus. Aqui nós conseguimos sentir o manto dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda, nos abrigando, nos envolvendo. Nós de fato começamos a viver em oração, nós de fato passamos a vigiar mais, nós nos tornamos mais seguros diante de tudo aquilo que acontece conosco. Seguindo o Salmo, olha o que ele fala: e não temeis o terror que campeia durante a noite, e nem a flecha que procura o seu alvo durante o dia. E aqui nós estamos falando de tudo aquilo que realmente anda acontecendo ao nosso redor. Morte, violência, destruição, um individualismo exagerado, desapego total pelo Evangelho do Cristo. É impressionante tudo que nós vamos vivendo nos dias de hoje. E uma coisa interessante, apesar de tudo isso, nós estamos vivendo numa sociedade onde o índice de religiões aumenta a cada dia. É impressionante. Há o rótulo religioso, mas não há um sentimento mais de fé praticada. Hoje, os nossos institutos de pesquisa nos trazem que o cristianismo sobe em escala global, mas nós conseguimos ver que tem diminuído drasticamente o número de cristãos. Hoje você vê religiosos em debates acirrados que realmente passam para a asperidade, realmente chega até nos causar perplexidade. E eu vou fazer uma pergunta a todos vocês que estão aqui. Alguém aqui já leu algum livro espírita onde os espíritos obsessores brigam por alguma alma? Eles trabalham em conjunto e de forma organizada. Se o da tristeza não consegue fazer com nada, ele te transfere para o departamento da depressão. Esse toma conta dele. Se o da depressão não consegue te derrubar, ele te joga no da ansiedade. Se o da ansiedade não consegue, ele te joga para o estresse. Se o departamento de estresse não consegue, ele te empurra para o vício. Se o do vício não consegue te derrubar, ele tenta atrapalhar o seu relacionamento. Se o do relacionamento não consegue, eles tentam abalar a sua vida profissional. E assim vai, eles vão trabalhando de forma organizada. Já os religiosos, é um contra o outro. Um tentando empurrar a goela abaixo as suas certezas. E seguindo, olha o que diz o versículo: a peste que se propaga nas trevas e o destruidor que te acompanha e te fere ao meio-dia. Aqui realmente nós estamos falando das mazelas, do lixo moral das pessoas. É por isso, muito bem dito pelo nosso irmão Zé aqui, por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que viemos sempre aqui, para realmente nos reforçar, nos alicerçar a bagagem da alma. Muita gente costuma dizer que o Centro Espírita é um hospital das almas. Eu vou dizer até mais, que aqui é verdadeiramente um exército. É aqui que nós viemos nos preparar para quando sairmos daqui. Eu não sei como é que a moça do caixa vai me tratar na hora que eu sair daqui. Eu não sei como o atendente da padaria vai me tratar amanhã na hora que eu for buscar o pão. Se ele vai me responder um bom dia. Às vezes eu fico tão irritado porque meu amigo não respondeu a mensagem do WhatsApp. Eu fico tão perturbado, principalmente naquele momento que eu estou na rua, que eu dou seta, faço aquele sinal de baliza. Quando eu começo a dar ré, o meu companheiro vem e guarda o carro na minha garagem, na minha vaga. E nessa hora que todos nós fazemos, Pai, abençoe isso, irmão. É isso que nós fazemos? Que o Senhor possa iluminá-lo, né? Que a educação possa brotar na sua alma. Não é mais ou menos assim, gente? Quando passa aquele motoqueiro, né? Alucinado, não é isso? Com uma moça quase nua na garupa, com som estridente, não é que nós oramos? O Senhor abençoe esse moço. O Senhor tire todo o perigo da frente dele, que ele não venha atropelar ninguém, que ele também não sofra. Não é assim que nós oramos? Não. Não é dessa vez, nós não costumamos a orar dessa forma, né? Normalmente, não.
Mas aqui nós temos que entender, gente. Eu tenho que estar preparado amanhã para como o meu parente vai me tratar. Eu preciso estar preparado. É para isso que nós somos espíritas. Porque nós temos uma mania. Além de pegar o lixo moral das pessoas, nós costumamos guardar ele dentro da gente. E além de guardar ele dentro da gente, de projetar ele na nossa vida. Por um dia, 2 dias, 2 meses, anos. São essas pessoas que estão em dias ruins, gente. Não nós. Não nós. E o Salmo continua. E 1000 tombarão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não será atingido. Aqui não está dizendo que nós vamos passar a vida em brancas nuvens, gente. O Salmo jamais está dizendo que nós vamos ter na nossa vida ausência de batalha. Mas aqui é interessante, todos nós podemos fazer uma retrospectiva, ou seja, um mergulho dentro de nós, e ver que realmente Deus tem feito muita coisa por nós. Eu morro de vontade, querendo comer aquela comida, mas não tem faltado pão na sua mesa. Eu queria aquele emprego, eu queria aquela profissão, mas não tem faltado trabalho. Eu queria morar naquela casa, mas todos nós temos um teto em cima de nós. São coisas pequenas que realmente relegamos a um segundo plano. Não há motivo para pessimismo e muito menos pavor contra as situações ou revelações do futuro. O que são todos os males da vida diante do dom da vida que nós recebemos de Deus. Somente os seus olhos perceberão e verão a retribuição proporcionada aos ímpios. Está descrito no céu. E aqui eu nunca vi um resumo da obra kardeciana num versículo tão curto. As páginas do céu e inferno, todas contidas aqui, nesse versículo pequeno. A bondade divina e a perfeição da lei de causa e efeito. Somente os nossos olhos verão. Ora ou outra, somos nós que vestimos as roupas dos ímpios. Somos impiedosos. Somos ferrenhos. Não gostamos das pessoas que realmente pensam diferente de nós. E aqui eu lembro dos discípulos, tanto João quanto Tiago, que desejavam e pediram ao Mestre uma morte penosa aos samaritanos, mas Jesus os abrandou com o seu amor. É interessante demais sobre isso. E sobre o eterno, eu direi, ele é o meu refúgio, e fez dele a tua morada. Aqui, de fato, nós estamos começando a viver realmente com Deus. Aqui, as nossas preces estão extrapolando a parede do nosso quarto. Aqui, de fato, nós passamos realmente a ser igreja. E há uma diferença muito grande de igreja e de templo. Quando nós lemos e estudamos, nós vemos que quando Paulo perseguia a igreja, ele não perseguia os templos, ele perseguia as pessoas. Quando Jesus disse que estaria sempre junto de nós no intuito de restaurar a sua igreja, não está falando que Jesus desceria e restauraria os templos, mas que ele restauraria as pessoas. Ele restauraria as pessoas. E nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará da sua tenda, diz o Salmo. E aqui nós costumamos e estamos presenciando o amor divino. Aqui nós estamos vendo toda a sabedoria, toda a bondade do Pai sobre nós. Aqui realmente nós costumamos já viver pela fé. Aqui nada mais nos abala. E a fé, nós podemos até comparar um músculo. Se formos fazer uma analogia bem simples. Para que o músculo cresça, se desenvolva, sustente o nosso corpo, ele precisa ser o quê? Exercitado, trabalhado. Mesma coisa a nossa fé. Nós podemos até propor uma academia na hora que acabar aqui. Começarmos realmente a treinar os nossos olhos para enxergar o que é realmente de bom nas pessoas. A treinar o nosso coração realmente para começar a perdoar. Ou para pedir perdão. Começar a treinar realmente o nosso cérebro. Para quê? Para que ele esqueça das coisas. E ele se encarregará os seus anjos de cuidarem de ti e de protegerem por todo o teu caminho. E aqui nós vemos, não há nenhum rito, simplesmente sintonia vibracional. Sintonia vibracional. Aqui, a partir do momento que nós vamos deixando para trás as nossas mochilas do orgulho, do egoísmo, nós começamos a andar até mais leve. Nós vamos ficando realmente receptivos. Há espaço na nossa mesa para que os nossos irmãos do plano maior se acheguem junto de nós. E tomar-te-ão nas suas mãos e olharão onde o seu pé está para que não venha tropeçar em alguma pedra, diz o Salmo. Uma caminhada em boa companhia é simplesmente fantástico, gente. Simplesmente fantástico. Quando realmente nos tornamos receptivos, não só
os nossos irmãos do plano maior, mas como as pessoas boas também vão se chegando junto de nós. Há uma afinidade, há uma espécie de um imã. Nós passamos realmente a conviver com pessoas boas. A estrada é longa, mas uma estrada sem Deus é simplesmente uma estrada. Mas uma estrada com Deus, ela te proporciona abrigo, ela te proporciona paisagens, ela te proporciona nascer e pôr do sol, ela te proporciona água viva nos pontos de hidratação. Você sempre vai ter uma mão para poder te auxiliar. Estamos todos juntos. Alguém para te dar um abraço terapêutico ali na hora que você precisa. Esse é o nosso objetivo. Dificuldades, desafios, gente, mas é claro, o que seria da vida sem eles? Nós estamos realmente andando numa estrada, temos que nos precaver contra os safares da vida. E olha o que diz o verso 13: poderás pisar sobre o leão e sobre a víbora, sobre o filhote de leão e sobre a serpente, sem perigo. E aqui realmente nós temos que recorrer à simbologia do Salmo 91. Aqui nós estamos falando realmente das nossas más encarnações, dos nossos estados mais primitivos que olham afora na gente. Aqui nós estamos falando da nossa questão moral e das nossas tentações, de realmente nos mantermos no caminho do bem, sem nos deixar ser guiados por espíritos menos inferiores. Às vezes as pessoas recorrem ao centro, não é assim? Por favor, me ajudem a afastar os meus obsessores. É simples, afaste você deles. Mude a sua questão de vida, mude a sua caminhada. Viva realmente no caminho do bem. Tenha sempre confiança no Pai. E aqui, para encerrar, fechando os versículos 14, 15 e 16, entre aspas, em letra maiúscula está escrito: e ele veio a mim. Aqui é Deus falando conosco. Portanto, o protegerei e mantê-lo-ei a salvo, porque ele me ama. Quando ele me chamar, hei de responder. Quando ele passar por tribulações, muito bem lembrado na sua prece inicial, hei de resgatá-lo. E farei com que seja honrado. E contemplá-lo-ei com uma vida longa. E farei ver o meu poder salvador. Disse o Eterno. E aqui nós vemos o perfeito cumprimento da promessa divina. Não uma simples barganha. Não há barganha. Não há nada mágico. Mas simplesmente o consolo abençoado, a oportunidade que nós temos de realmente sentir a fidelidade do Pai para conosco na nossa jornada, através das nossas várias reencarnações. A perfeição. Esse é o objetivo que nos foi prometido pelo Pai. Muito obrigado, que nós tenhamos um resto de semana abençoada e que Deus sempre nos abençoe.